Diga comigo assim, só mais essa vez. Só mais essa vez. Agora faz uma cara de inteligente, força aí uma cara de inteligente agora, pela fé, e diz assim, acho melhor não. Acho melhor não. Mas hoje é só mais essa vez. O que vem por aí? Então, eu gostaria de chamar então a pregadora dessa noite, a Daiane. Falando de Jesus pela vida dela. Então, pra quem não sabe, ela é minha irmã, ela me ganhou pra Jesus, mas eu não chamei ela aqui só porque ela é minha irmã, porque ela tem um testemunho divino. A Daiane, ela é, pra você entender, ela é líder de célula, lá é PG que eles trabalham, mas é a nossa célula aqui, ela é líder de célula, ela trabalha com a juventude, junto com o esposo dela, o Rainer. Aplauda Jesus pela vida dele. Trabalham na liderança de jovens junto, com os líderes de jovens ali na AD da 55, uma igreja bem conhecida, Deus tem usado essa igreja como uma referência aí do nosso meio, e eles trabalham ali, e ela tem um testemunho de vida, então por isso que hoje Deus pensou no nosso coração de trazer ela aqui, e eu sou muito grato pela vida dela, eu sempre digo isso, porque ela me ganhou para Jesus, não desistiu de mim, e hoje eu estou aqui, amém? Glória a Deus, vamos orar pela vida dela, que daí eu vou orar por ela, que é a autoridade espiritual. Então estenda tua mão para cá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, pela vida da Daiane, Pai. Deus, o Senhor colocou algo no coração dela e Espírito Santo de Deus, que ela se sinta livre para ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio e tome a vida da Daiane nessa noite, que ela seja um instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. Amém. 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 Obrigada, gente. Obrigada pela recepção. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Obrigada também ao Vitor e a Aline por terem me convidado, E a gente está aqui. E o Vitor sempre fala que eu ganhei ele para Jesus, que eu não sei o que, tal. Mas o Vitor me ensinou muita coisa. Eu acho que a conversão do Vitor foi uma das mais bonitas que eu já vi. E por onde eu vou, e quando eu falo de evangelismo, quando eu falo de conversão, lá nas 55 todo mundo já te conhece também, porque a gente está sempre falando, propaganda assim. E os meus irmãos me ensinam muito, sempre me ensinam muito a respeito de Deus, da graça, da bondade de Deus. E é isso. Muito obrigada, então, por todos vocês me receberem, O Vitor já me apresentou, eu sou casada com aquele homem maravilhoso, tudo de bom. A gente já é casado há pouco tempo, orem por nós, orem bastante. O casamento é maravilhoso, mas às vezes tu pensa, que isso? E no casamento descobre muito pecado seu também. Eu não sabia que eu era tão ruinzinha, ou bicho ruim. Mas é isso aí, Deus é bom. Gente, então, quando o Vitor me falou esse tema, eu quero ser breve aqui com vocês, tá? Esse assunto pra mim, falar sobre pecado, falar sobre santidade, é um assunto muito forte. É um assunto que precisa ser examinado na palavra de Deus com muito cuidado. Ele precisa ser dado atenção para isso. Por quê? Porque nós corremos o risco de ou pender muito para um lado ou para o outro. Depois que nós pecamos, eu quero que você entenda comigo que a minha natureza e a tua natureza se descontrolou. Então eu e você somos, por natureza, desequilibrados. Então, ou você pende muito para um extremo, ou você pende muito para o outro. Por isso que Jesus disse que o caminho é estreito. Porque tu não pode vir muito para cá e tu não pode ir muito para lá. Então, eu sempre costumo falar lá no... Só de uma caneta, só para mostrar rapidinho. Vocês podem ver que eu sou muito preparada. Vamos aos comerciais, então. Esse é o caminho estreito. Então, horas eu tô muito lá em cima, eu tô me achando tal, eu sou bom, eu sou santo, eu sou maravilhoso, sou tudo de bom, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Horas eu tô me achando aqui que eu dou aula para Satanás. Mas eu tenho que entender que Cristo me chama pro caminho estreito, onde eu entendo quem eu sou e eu entendo o que Cristo faz de mim, quem eu sou em Cristo e o que eu devo para Cristo. Amém? Amém. Então esse o meu objetivo, que possamos sair daqui essa noite entendendo o caminho estreito de santidade que Cristo quer que nós passemos e que nós vamos passar em nome de Jesus. Então, essa frase
só mais essa vez, só mais uma vez, ela denuncia muitas coisas. Ela denuncia o desequilíbrio, porque essa frase denuncia uma consciência que já tem noção. Eu não preciso falar só mais essa vez para uma coisa que eu acho que é certo. Eu nem vou pensar. Se essa coisa me faz dar um passo para trás, eu analiso, eu sei que é errado. A minha consciência já denuncia. Essa frase, então, ela denuncia desequilíbrio, ela denuncia muita vontade de acertar, ela denuncia um pouco de culpa. Essa frase, ela denuncia muitas coisas que estão no meio do teu coração. E quando eu penso em pecado, quando eu penso em vencer o... Quando eu penso sobre ter dificuldade em vencer o pecado, pode parecer contraditório. Mas eu lembro do cara que depois de Jesus mais venceu o pecado. Eu lembro de Paulo. Pode parecer um pouquinho contraditório, como eu disse. E Paulo nos mostra o que a gente... mostra a condição da nossa natureza. Nós, por natureza, somos inimigos de Deus. A nossa natureza tem tendência natural a odiar as coisas de Deus. E essa é a palavra, é bem forte assim mesmo. A Bíblia diz que nós éramos o que de Deus? Isso a Bíblia está falando para um povo que já era convertido. Então ela está dando desenho. Uma pessoa que não conhece Jesus, por natureza, quando já nasce, é um inimigo de Deus. Odeia as coisas de Deus. Você nunca vai precisar ensinar para o teu filho a desobedecer. Ele sabe por natureza. Nasce com a criança a tendência a desobedecer. Nasce com a criança. Vocês já viram aqueles topo de gente que eles começam a mentir? Nunca viram alguém mentindo, mas mente. Por quê? Porque existe uma naturalidade a odiar a santidade. Não é consciente. É a atitude da natureza que denuncia isso. Amém? Então, quando eu lembro sobre dificuldade de vencer pecado, eu lembro de Paulo. Aí a gente já começa a ter uma notícia boa. Porque se Paulo teve dificuldade, foi quem foi? A esperança para nós. Então eu quero ler com vocês Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 22. Diz o seguinte a Bíblia. Vamos lá. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri que esta lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de
todo o coração. 23. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Eu não estou lendo o texto de uma pessoa que não conheceu a Cristo. E mais, eu não estou lendo o texto de um novo na fé. Este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, tinha, pasme, 20 anos de conversão. 20 anos de conversão, e ele dizia: eu odeio esse mal, eu não consigo parar de fazer. E é muito louco ler isso. É muito estranho ler isso. Por quê? Veja bem, eu quero fazer uma observação aqui. Existem dois tipos de looping de pecado. Existem dois tipos de pessoa que sempre está pecando o mesmo pecado. Existe aquele tipo de pessoa que, tipo assim, se Cristo já pagou tudo, então tá na conta. A gente pensa que, né? Se Jesus bancou a rodada, desce mais uma. A gente pensa que, cara, quer saber se Jesus já pagou o preço, se esse lance aí de, né, já o sangue de Cristo já pagou pra mim e tal, eu posso entrar na presença de Deus, eu tô de boa, eu vou ir pro carnaval, eu vou olhar os videozinhos que eu quiser de madrugada, eu vou ficar com quem eu quiser. Eu vou estar mesmo casada, eu vou ficar umas olhadinhas lá, porque eu sou livre. Esse tipo de pessoa, esse tipo de looping de pecado não é de uma pessoa que teme a Deus. A Bíblia diz que aquele que peca deliberadamente já não há mais sacrifício para ele. Então eu queria te informar uma coisa. Se não há tristeza dentro de ti quando tu peca, você não conheceu ainda o poder da salvação de Deus. Você não conheceu a furiosa graça, o amor bendito de Cristo que atravessou as gerações para tentar te alcançar. Então, beijo. Deus te abençoe. Pode ir para tua casa. Tô brincando, ninguém vai fazer isso, né? Porque ninguém vai se acusar. Não levanta agora, por favor, não levanta. Mas chega em casa, bota uns videozinhos lá e tal. Quem é Jesus que Deus quer falar contigo? Deus, olha, a Bíblia diz que... Esqueci que não era isso, né? Na verdade, eu ia dizer que Jesus é a grande paixão de Deus. Às vezes a gente tem mania de nos colocar muito no centro, sabe? Às vezes eu acho que Deus assim dá uma olhadinha pra nós. Seja menos, amiga. Bem na real. Às vezes a gente se acha assim muito... o Filho de Deus se entregou por mim. E nós somos muito amados por Deus ao ponto de Ele ter dado Filho. Mas assim, cara, na boa, não mexe com Jesus. Sabe que quem é pai... pai, mãe, essas coisas todas aí. Todo mundo fala assim, que diz assim, mexe comigo. Mas não mexe com meu filho, sabe? E a Bíblia diz que Deus, ai de nós se desprezarmos tão grande salvação. Não existe esse negócio de chegando lá no final, fecha a conta e passa a régua que todo mundo vai passar. Jesus, o sacrifício de Jesus, ele é valorizado por Deus. E Jesus é a grande paixão de Deus. Então quem rejeita o Filho de Deus no dia do julgamento vai receber essa condenação eterna. Essa é a real. Então eu acho que eu me perdi onde eu estava. Romanos 7. Gente, então, nós falamos aqui desse tipo, do primeiro tipo de pessoa é que não compreendeu. E o segundo tipo de pessoa é a que eu quero falar agora. Cara, a pessoa que entendeu. Eu
vou contar um segredo pra vocês, tá? Eu não gosto de tomar água na ministração. É sério. Lá na 55, lá na 55, não sei se vocês já viram por foto, é muito grande. Daí o pessoal vem, entrega a minha. Daí eu peço assim, abre a sua Bíblia, bababá. Daí quando eles vão abrir a Bíblia, eu vou pegar a água. Daí eu tô assim, ó. Aí eu, vamos tomar água, né? Geralmente eu tô nervosa pra falar da palavra de Deus. Mas vamos lá. Então o que acontece? Essa pessoa que eu quero falar agora, esse tipo de pessoa que eu quero falar, é uma pessoa como o apóstolo Paulo. Você se incomoda com o pecado. Ele faz a diferença em ti. E eu quero ler com você só o verso 15. Verso 15 diz o seguinte. Vocês fecharam? Vocês fecharam? Romanos 7, do 14 ao 22. Eu vou ler só o 15. Vamos lá. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. E o verso 18 na parte B. Não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. 3 características que eu quero salientar com vocês aqui. A primeira, ele tentava fazer e não conseguia. Ele tentava. Então existiam tentativas. Existia bastante tentativa, havia preocupação naquilo. Segunda característica, ele odiava. Aquilo incomodava ele, dava nojo o pecado. E a terceira, sente que não tem forças. Ele dizia, eu não consigo. Ele não tinha forças. Então eu quero que tu ouça isso, eu quero que tu analise. Eu tenho isso dentro de mim? Será que eu odeio o pecado, os meus? Porque é muito fácil a gente odiar o outro. A gente sempre fala sem vergonha, não quer nada com Deus, não teme a Deus. E isso é as conversinhas que rola de boa entre os crentes. Tá vendo aquilo lá? Não quer nada com Deus, é sem vergonha. Pô, que falta de vergonha, né? Como é que me faz isso? Mas com a gente... só mais essa vez. Então, se há essas características dentro de nós, eu quero te dar uma boa notícia. Você ainda está na guerra. Porque nesse versículo, no último, no 23, ele fala assim, ó. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escrava do pecado que permanece dentro de mim. Então, se há uma guerra dentro de ti, é porque o Espírito está dentro de ti. Amém. E eu estou falando aqui de Paulo, ele sentia isso. 20 anos andando com Cristo, expulsando o demônio, curando enfermos, pregando a palavra, convertendo muita gente. 20 anos se passaram da conversão dele e ele conseguia dizer, existe uma guerra dentro de mim. Então o que ele está afirmando com isso? Cara, às vezes eu falo, só mais essa vez, porque não é fácil. Não é fácil. Só que eu estou falando aqui, o apóstolo Paulo, ele não está falando de cometer sempre os mesmos pecados. Vocês concordam comigo? Eu estou lendo um texto onde ele está falando do pecado. E o que eu estou trazendo aqui é a repetição dos mesmos pecados. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Existe uma diferença. O apóstolo Paulo aqui falou sobre o poder do pecado que ainda tinha dentro dele. Ele amava a lei de Deus com todo o coração, mas tinha uma guerra dentro dele. Ele não está falando de repetição. E a gente muitas vezes está sempre repetindo os mesmos pecados. E eu quero te perguntar, por quê? Por que será que a gente cai sempre nos mesmos? Por que a gente não avança? Por quê? E aqui eu quero que tu comece a pensar o que tu tem repetido. Pornografia, masturbação, ficar. Você tem sido infiel à sua esposa, desejando outras mulheres.
olhando na internet outras mulheres? Você fica curtindo foto dessas mulheres? Vocês, mulheres, ficam desejando outros homens na internet, no trabalho, mandando mensagem? Você fica mentindo? Ai, diz que eu não tô, diz que eu não tô. Ai, de novo? Você fala palavrão? O que você tem repetido sempre? Você tem vergonha de anunciar o Evangelho? Você não tem sido fiel nos devocionais? Você não tem conseguido orar? Você não tem conseguido buscar a Deus? Você cai com o teu noivo, com a tua noiva, com a tua namorada, Você tem desejos homossexuais? Você tem desejo por outra mulher? Você é mulher ou você é homem? O que você tem caído constantemente? E a pergunta que eu fiz é: por quê? E a resposta que eu vou dar, talvez eu te escandalize. A gente leu todo o relato de Paulo. E eu quero que vocês pensem comigo, quando essa epístola foi escrita, quando essa carta foi escrita, ela não foi escrita assim, ó, fecha o capítulo 7 aí, bora pro capítulo 8, vamos lá. Os capítulos, as divisões foram dadas para a Bíblia ao longo dos anos. Então, tudo que a gente lê numa carta, ele tem uma construção do início ao fim, certo? Paulo era extremamente inteligente. Então, ele não ia falar de uma coisa desconexa de outra. Aí ele veio, falou tudo isso daqui, falou toda a parte da carne dele ali e tal. E daí ele falou no versículo 24... Vocês fecharam a Bíblia de novo. Eu tô cansada já de você. Acabei de pecar de novo. Eu vou ler o 24 e eu vou emendar. Pô, não sei nem falar emendar. Vou ler o 24 e vou emendar com... Vou ligar ali com o versículo do capítulo 8. 24. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. A palavra portanto é uma conjunção conclusiva. Eu pesquisei para falar isso. Ele conclui, essa palavra conclui um raciocínio anteriormente expressado. O apóstolo Paulo vem construindo toda a dificuldade que ele tem, toda a inclinação que ele tem para o pecado e a frustração dele. A frustração dele de muitas vezes não conseguir. E daí ele vem e daí ele fala assim, ó, portanto, tipo assim, agora que eu já falei tudo isso, por causa de tudo isso, já não tem mais condenação para mim. Não há mais condenação para os que estão em Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Se tu vive sempre no mesmo pecado, eu acho que o problema não é que a tentação seja forte, é que a tua consciência é fraca. A consciência é fraca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entende de fato o que Jesus fez por você na cruz? Você entende o poder disso? Você entende o quão libertador é o que Cristo fez na cruz por nós? Ou isso acaba sendo, muitas vezes a gente entra na ondinha, a gente entra na onda do que está todo mundo fazendo, do nosso grupo de amigos, e porque Deus vai me abençoar, e porque Deus vai fazer, e Ele faz. E aí, será que você entende a obra da cruz de fato? Verdadeiramente o que Cristo fez por mim e por ti?
depois de Jesus, as motivações para vencer o pecado mudaram. Por quê? Porque antes, quando era pela lei, quando o pecado era pela lei, você não pode pecar por causa da lei, a motivação era a condenação. Se não fizer isso, vai morrer. Se você pegar adultério, é apedrejado. Se não fizer tal coisa, fora do acampamento por tantos dias. A motivação pela santidade na época da lei era o castigo, era a condenação. E se muitas vezes você se pega repetindo no mesmo pecado, eu vou te dizer uma coisa: você está se auto-sabotando, e a tua maior motivação, o teu maior impedimento de conseguir vencer isso é o medo. E eu vou conseguir te explicar por quê. Mas é o medo, a condenação. E eu quero te perguntar, como eu disse, você entende de fato o que Cristo fez? O primeiro Adão foi colocado em um jardim. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso é muito importante. O primeiro Adão foi colocado no jardim e ele teve a opção de escolher entre fazer a vontade de Deus ou não. E aí você pode se perguntar, eu ouvi isso semana passada, achei sensacional. Por que Deus colocou a árvore do bem e do mal para o homem escolher? Por quê? Por que ele fez isso? E aí eu ouvi o seguinte: Deus não queria um robô, Ele queria alguém que o escolhesse. Alguém que escolhesse estar perto de Deus. Amém. Que escolhesse amar a Deus. O primeiro Adão disse não. O segundo Adão, Jesus, ele conseguiu chegar no mesmo momento e dizer: não. Não vai ter primeira, não vai ter segunda, não vai ter vez nenhuma, porque eu escolho amar a Deus. Só que o mais louco disso, sabe o que é? Que a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando Cristo fez isso, Ele tomou o meu e o teu lugar. E agora Deus, Ele te enxerga. Ele enxerga você, mas Ele olha Jesus. Você consegue entender isso, Vicky? Ela agora está em mim. E quando eu chegar na presença do Vitor, ela está em mim, ela está comigo. Então Deus olha para Cristo e Ele diz: eu te aprovo, eu aprovo tudo que está em ti. E assim Cristo nos carrega. Não há mais condenação para os que estão em Jesus. Amém. Não há mais condenação para os que estão nele. Só que muitas vezes a gente vive uma vida se culpando, se condenando. E eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia diz que a tristeza do mundo, ela produz morte. É comprovado já psicologicamente que muitas vezes a culpa por uma coisa é uma autossabotagem, sabia? Eu vou te explicar por quê. A gente faz um erro, a gente faz uma coisa errada e a gente começa: puxa, por que eu fiz isso, cara? Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, eu não sei o que. Tu acaba já te autopunindo. Vocês conseguem entender? Então muitas vezes tu vai, comete um pecado, tu começa a te criticar, ficar chateado, tu pensa que não vale nada, que não sei o que, tu já está te punindo. Então acaba que muitas vezes a gente faz isso e a gente já sai pronto para outra. Então a culpa, essa tristeza que a gente tem, que esse remorso, ele produz a morte. Mas a tristeza que é produzida por Deus é para a vida. E eu quero mostrar para vocês na prática o que aconteceu, na prática não, no desenho, o que aconteceu com a vida de Jesus. Antes, vocês conseguem ouvir se eu falar assim? Sim. Antes, o homem estava... Vocês podem ver que eu desenho muito bem. O homem estava aqui. O pessoal... Vai mais pra lá. Vocês conseguem ver? O homem estava...
O homem estava aqui e ele queria muito se achegar a Deus. O homem queria se achegar a Deus. E o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que começar com muito esforço a subir os nossos degraus. E nós, por méritos e por esforços para tentar cumprir a lei, por mérito, nós tentávamos chegar à presença de Deus. Só que chegava no meio do caminho e a gente lembrava que aqui embaixo era muito mais fácil. E daí o que a gente dizia? Cara, só mais uma vezinha. E é tão mais fácil estar aqui embaixo. O que a gente fazia? A gente caía. E se eu quisesse me aproximar de Deus de novo, eu tinha que começar como? Tudo de novo. Só que, meu Deus. Só que um dia o filho desceu. Glória a Deus. O filho desceu. E o caminho até Deus agora não é mais por mérito e subindo. Agora eu vou ao encontro de Deus. E mais, o filho vem me encontrar. Eu não sei mais desenhar aqui. E nós seguimos juntos. E se eu cair, eu só tenho que levantar e ir do mesmo lugar. Glória a Deus. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você consegue entender o que Jesus fez por mim e por ti? O Filho desceu para nos buscar. Essa é a poderosa graça de Deus que consegue me libertar do pecado. Por causa dessa atitude. Por causa dessa atitude eu consigo ser livre do vício, da pornografia, do medo, da maledicência. Eu consigo ser livre da inveja. Eu consigo ser livre do pecado por causa que o Filho desceu e Ele veio me encontrar. Amém. E você não caminha mais sozinho. É por isso que o pecado, nós somos libertos. Libertos porque o preço foi pago. Para que houvesse perdão de pecados, Deus instituiu que era necessário haver derramamento de sangue. Por que Ele instituiu isso, eu não sei, mas Ele instituiu. E para que houvesse o perdão do meu e do teu pecado, uma injustiça precisaria ser cometida. Já que nós fomos injustos, uma injustiça precisaria ser cometida. E essa injustiça veio em Jesus, onde o perfeito, o inocente, foi punido por mim e por ti. No momento da cruz, Jesus levava a culpa pela tua pornografia, pelo teu medo, pela tua mentira. Naquele momento, Cristo era o mais idólatra, o mais mentiroso, o mais pornográfico. Ele era pelo pecado de todos, para que Ele nos libertasse. Você consegue entender por que não há mais condenação? Então a minha busca por santidade hoje não é por medo de ir para o inferno. Nunca pode ser, porque Deus hoje te olha em Jesus. Amém. Você consegue entender que isso precisa libertar? Porque muitas vezes a gente começa uma corrida e a gente tenta se esforçar pelas nossas forças e, cara, é muito difícil porque a tua natureza, ela naturalmente vai pender para isso. Então você precisa entender que por causa de Jesus acabou a condenação. A minha motivação hoje em buscar a santidade não é por medo do inferno, mas é por vontade de estar perto dele. Amém. Tadinho, cheio. A minha motivação em buscar a santidade não é mais por medo do inferno, mas é por aquela vontade. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento Deus desmotivando um filho pecador. Você encontra o seguinte: Deus condena o pecado, Deus vai haver um juízo onde aquele que viveu com o pecado na terra vai ser condenado. Aquele que conheceu a verdade e desprezou vai ser condenado. Mas para filho
para aquele que está em Cristo. A Bíblia diz: não pequeis, mas se tu pecar, tem uma boa notícia para ti. A gente já tem um advogado Glória a Deus. que chega diante de Deus e diz: está pago. Você consegue entender? Muitas vezes, ou você repete pecado porque não tem temor, ou você repete o pecado porque há medo. Então, eu vou te dizer o que acontece. Você peca hoje, peca amanhã. Daí o que tu pensa? Eu vou ler exatamente o que está na tua mente. Eu não sou digno de orar. Eu não tenho direito, porque eu já pequei. Só que isso é uma mentira. E é disso que o Pai quer nos libertar nessa noite, porque é mentira. Eu posso pecar e o meu Pai pode dizer assim pra mim, ó. Eu posso me arrepender, tá, gente, por favor? É porque muitas vezes a gente tem medo de falar isso porque pensa que daí o pessoal vai se largar. Mas só se larga quem não entrou no Santo dos Santos. Quem não entendeu. Gente, olha só. A Bíblia diz em Hebreus. A Bíblia fala em Hebreus: busquem a paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá. Pô, a Bíblia poderia ter dito assim, ó, cara, busca a santificação, senão tu vai perder tua salvação. Busca a santificação, senão não pode continuar orando. Mas a Bíblia ela te dá uma motivação. Busque a santificação, porque sem ela tu não pode ver a Deus. Você consegue entender que a motivação muda? Que a motivação da santidade passa a ser Jesus? Como eu venço? Como eu venço? Depois dessa verdade maravilhosa, onde não há mais condenação, onde eu preciso buscar a santidade porque eu quero ver a Deus. Como eu venço? E eu quero ler com vocês e falar exatamente algo, a resposta disso, que é exatamente o que a culpa tira de ti. A culpa, a mentira de que tu não tem mais o direito. Opa! Bom, assim, porque realmente deu minha voz não sou. A culpa... A culpa tira de nós exatamente essa resposta. Eu quero que vocês abram comigo em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, do 15 ao 16. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para ajudar quando for preciso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Atrasou o boleto. Você precisa de misericórdia e graça? Também. Falou, a gente não é de Jesus. Se atrasou um boleto, entrou água na tua casa, perdeu alguém querido, se acontecem os problemas naturais da vida, você precisa do quê? De uma intervenção, de um favor de Deus te abençoando. Abençoando nas finanças, abençoando em arranjar um crush, abençoando em arrumar os crushes dos casamentos, que às vezes o casamento não vai muito bom. Você precisa de Deus te abençoar. Mas a gente precisa de graça e misericórdia quando nós pecamos. Um pecador precisa de graça e misericórdia, não um santão bonitão. E o que eu quero dizer para vocês é que aqui está falando, aproximemo-nos do trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia. Então você não é a santidade que te dá direito de entrar na presença de Deus. É a fé na obra de Jesus. A santidade é a consequência por estar nesse trono da graça. Você só vai vencer o looping de pecados, você só vai vencer os pecados que constantemente você comete se
você estiver entrando no trono da graça, entrando na presença de Deus, Amém. a fim de para um motivo. Você não vai entrar lá só para gritar, para sentir arrepio e sair. Não! Você entra na presença de Deus para receber misericórdia e graça. E daí assim, ó, cara, sério, tu sai depois assim, ó. Vem, capeta. Vem. É isso que a gente precisa experimentar. Não há culpa. A graça da obra de Cristo. Você consegue entender que essa obra foi grande? A gente fala, uma vez eu vi um escritor falando que ele descreveu o que eu sinto, é um amor furioso, é um amor violento. Você já viu um vídeo daquela mãe que a criança entra num rio, não sei onde, e eu não me lembro, eu não lembro muito da história, não sei se podem ver. Ela meio que se afoga, se debate, ou tinha um bicho na água, não lembro. E eles filmam que a reação da mãe perto da criança, ela é violenta. A mãe não sabia nadar, ela entrou dentro d'água, arrancou aquela criança, puxa pelos cabelos e sai toda. Foi uma atitude violenta. E essa foi a atitude de Cristo por nós. Ele desceu violentamente, tipo, quer saber, eu não aguento mais. A dor da saudade é muito maior do que a dor da cruz. E essa é a obra que nos resgatou. É por causa disso que não há mais condenação. Uma pessoa que tem essa consciência não vai querer viver em pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então a gente não precisa se preocupar com essa doutrina da palavra, porque ela é perfeita. Deus não erra. Ah, Daí, mas será que isso não vai... Tipo, sabe aquela que eu brinquei? Tá tudo pago, então desce mais uma? Uma pessoa que realmente se encontrou com Cristo, que passa, que vai no trono da graça, que entende o poder da salvação, não vai querer ficar. Ela vai repetir, ela pode até repetir algumas vezes o mesmo pecado, mas chega uma hora que a fé no Filho de Deus vence o mundo. Amém. O versículo que a gente tanto fala, tudo passa que fortalece. Esse versículo, eu vou te frustrar pra caramba. Não é pra tua faculdade, não é pra te conquistar o boy, não é pra te comprar tua casa, não é. Esse versículo fala de tudo posso naquele que me fortalece, eu venço o pecado. Amém. Porque Paulo disse, eu sei viver em qualquer situação, eu não reclamo em qualquer situação. E aí o contexto fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei não ter nem um pingo, não ter dinheiro, eu sei ter bastante dinheiro e não ficar um babaca que não quer mais aparecer na igreja porque agora tá cheio de dinheiro. Eu sei viver tudo isso, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque ele fortalece o espírito dele em mim, mesmo sendo fraco pro pecado. Então o que eu quero te dizer hoje, meu irmão, a gente vai ter muita luta. A gente vai lutar até o fim. Você vai cair muitas vezes ainda. Mas você vai conseguir vencer essa repetição de pecados. Porque não há mais condenação. E você pode entrar no trono da graça. Essa graça te fortalece. E tu vence o mundo. Você vence. Essa é a fé. A fé que vence o mundo. A fé na obra redentora de Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou aqui, ó, no terceiro dia. Ele está vivo. Ele está vivo. E sabe o que tem que ser o teu maior motivador de santidade? É tu parar assim, ó, e pensar, cara, um dia eu vou estar na frente dele. Um dia eu vou estar na frente dele. Ninguém consegue se sacrificar se não tem um objetivo bem claro na mente. Ninguém. Fazer dieta, faculdade, qualquer outro desafio, a gente só consegue ir até o final se tu tá focado no teu objetivo. Não tire o objetivo de ver Jesus da tua frente. Amém. Esse é o teu maior objetivo. Eu queria orar. Eu não vou orar para que tu
consiga vencer esse pecado aí que tu acha que tá repetindo. Mas eu queria que nós orássemos juntos assim, ó, Pai, me dá consciência do que é não ter mais condenação. Me dá consciência do que é a obra da tua cruz. Gente, é pra gente ficar maravilhado. A obra da cruz, não, e aqui no culto é fácil a gente ficar maravilhado, mas é pra te ficar maravilhado no teu dia a dia. Porque se tu ficar maravilhado com essa obra da cruz, tu vai odiar o pecado. Como o apóstolo Paulo disse, eu odeio. É isso que vai acontecer. Então eu queria orar para que eu e você, mesmo que a gente já tenha muito tempo de caminhada, ou que a gente esteja começando, mas para que a gente tenha essa consciência, cara, ele desceu. Amém. Ele desceu, eu não tenho mais que subir. Não é por mérito. Não é por mérito. A santidade é por amor. Vamos ficar de pé? Seus olhos e eu queria que fizesse a tua oração particular para Deus. Isso que nós aprendemos aqui hoje é um processo. É um processo. Você precisa meditar nessa verdade. É uma renovação de mente para você que tem problemas com pecados repetidos. Você que não consegue vencer e se sente culpado, pensa que não pode mais orar. Isso é uma renovação na sua mente. Então você hoje vai orar e vai pedir para que o Senhor continue essa obra na tua vida. Você não vai sair daqui um super crente, não vai mudar de uma hora para outra. Você precisa meditar nessa verdade. Então, por favor, hoje a oração que nós vamos fazer é: Senhor, por favor, me ajuda a compreender, abre os olhos do meu coração para que eu creia de fato e que essa fé vença o mundo. Aleluia. Amém? Feche os teus olhos. Faça a tua oração para Deus. Canções que falavam da santidade de Deus. Era assim para adorar a Ele. Mas eu dizia assim, ó Deus, eu quero ser como Tu és santo. Eu quero ser como Tu é. Então quanto mais eu adorava aquele que é santo, mais eu me aproximava dessa santidade dele. Nós precisamos andar em santidade, viver em santidade. Nós só vamos aprender isso quando nós tivermos relacionamento com aquele que é santo. Quanto mais relacionamento com aquele que é santo, nos tornaremos santos. Quanto mais relacionamento com o pecado, mais pecadores nos tornaremos. Que eu e você, nós viemos a ter sede por essa santidade. Nós viemos a ter sede por esse Deus santo. E não interessa o que o mundo vai dizer. Não interessa o que as pessoas vão falar de mim, de você. Não interessa se é só você. Não interessa se é só você. Seja a diferença onde eu e você, a gente passar, que a gente seja a diferença. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Que as pessoas falem de mim, de você, mas com aquele que é santo, aquele que é reto, aquele que não negocia, aquele que não se vende, aquele que não negocia a santidade, mas aquele que faz a diferença. Que eu e você possamos ser luz no meio da escuridão. E aonde existia trevas, a luz vai começar a dominar.